Senhor presidente, nobres colegas, é um momento de grande reflexão. Quero parabenizar a colega Andressa, né? A gente está junto num evento aí daqui uns dias também, né, para facilitar. E saiba que já tentaram derrubar o nosso evento, tá? A dita cuja fiscais da saúde, tá? Então, a gente tenta fazer grandes mudanças e a gente, ao mesmo tempo, vê as próprias entidades que deveriam compreender, que deveriam colaborar, que deveriam ajudar, tentar por trás da cortina, sem mostrar a cara, porque não tem coragem, né? A gente sabe, né? Tentar derrubar essas causas tão importantes. Na frente do microfone, eles vêm aqui e dizem, não, porque eu sou a favor dos animais, porque eu quero ajudar os animais. E lá atrás, tentam barrar qualquer movimento que ajude os animais, sabe? E eu acho, vereadora, com toda a vênia, que a questão de majorar o crime, ou que seja um crime mais hediondo, ou cobrar mais, enfim, né, uma punição maior, eu acho que, antes disso, nós teríamos que criar uma legislação que obrigasse cada cidadão, pelo menos da nossa cidade, que tem um animal, que seja obrigado a chipar o cachorro, o gato, o que seja, para que esteja no registro dele de quem é aquele animal. Isso deveria ser obrigatório. E aqui, eu quero dizer que, indo em encontro com também uma parte da fala do vereador Lucas, né? Esses marginais, você pode dizer, né, que fizeram isso, saíram do país porque pode. Gente, tirem um tempo e girem nas nossas periferias para ver quanta gente pobre, sem condições, que tem 2 cachorros na frente da porta com 1 metro de corrente e não dá de comer. Então, a questão aqui não é se o cara tem ou não tem dinheiro. O crime é cometido desde a base, lá embaixo, até o pico da pirâmide. E a punição ela deve ser severa, tanto para um quanto para outro. Eu digo sinceramente, se nós queremos ajudar os animais aqui na nossa cidade, e ser exemplo para o nosso país e para as demais cidades, nós teríamos que criar em conjunto uma legislação obrigando a chipagem. E não tem choro. E visitar de porta em porta, de periferia em periferia, de palácio em palácio, de prédio em prédio, e tem que chipar. E daquele momento em diante, se acontecer alguma coisa com aquele animal, tu vai pagar. Tu vai ser responsabilizado. Não é porque tu tem mais ou porque tu tem menos, é porque tu errou. E é o que eu defendo sempre nessa casa, direitos iguais para todos. É isso, e vou sempre defender. Como as obrigações devem ser iguais para todos. Então, voto favorável, sou parceiro da senhora, conte comigo sempre nessa causa, porque eu vou falar uma coisa aqui que me emociona, mas eu tenho que me segurar, né? Que fazem 4 meses que o meu pequenininho morreu, né? Que a senhora sabe. E o nome dele era Chaim. E vou dizer uma coisa. Existe a família Fantinel de antes do Chaim e a família Fantinel depois do Chaim. A minha mulher não gostava muito de animais. Hoje ela adora os animais porque o Chaim ensinou ela a amar. E ele nos faz muita falta. Muita falta. Então, por isso que eu digo, nós temos que criar algo que faça com que as pessoas cumpram as suas obrigações. Porque é a mesma coisa que muitos pais que adotam uma criança para depois maltratar. Não tem diferença. Não tem diferença. Então, eu acho que a gente tem que ir no cerne da questão. Infelizmente, a falta de cultura no nosso país faz com que as pessoas só respeitem quando dói no bolso. Então, nós vamos partir para essa direção para que eles aprendam a ser gente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador.